vota deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente Bartô. Obrigado. Como vota o senhor deputado Douglas Mello, a quem já agradeço também a presença? Bom dia, senhor presidente. Meu voto é sim. Bom dia, Douglas. Muito obrigado aí pela presença. Sei que deve estar corrida aí sua campanha pelo Sete Lagoas. Meu voto é sim também para os demais requerimentos. Aprovados os requerimentos. Então, requerimento em pauta 5.498. Como vota deputado Elismar Prado? Sim, presidente. Voto sim, deputado Elismar Prado. Como vota senhor deputado Douglas Mello? Senhor presidente, meu voto é sim. Obrigado. Meu voto é não. Aprovado o requerimento, 2 votos a 1. Requerimento 5.534/2020. Como vota senhor deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Douglas Mello? Meu voto é sim, senhor presidente. Voto sim, deputado Douglas Mello, muito obrigado. Deputado Bartô, vota não. Requerimento aprovado com 2 votos a 1. Ordem do dia, terceira fase, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições em comissões. Voto só o meu e aí eu passo esse para outra fase, pode ser? Só o da audiência de hoje. Tá. Requerimento número 7.255, quer que seja realizada audiência pública para debater o aumento do preço de arroz. Deputado Elismar Prado, como vota? Sim, presidente. Obrigado, deputado Elismar. Vota sim. Deputado Douglas Mello, como vota? Sim, senhor presidente. A Douglas Mello vota sim, obrigado. Eu também voto sim. Requerimento aprovado. Douglas e Elismar, muito obrigado, tá? Vamos passar agora para a parte da discussão. Fiquem à vontade, caso queiram assistir, ou sei que seus compromissos, a agenda são muito extensas, que daremos ausência também. Aproveito para agradecer a presença do deputado Coronel Sandro e o deputado Eli Tarquínio. Passa a primeira fase da terceira parte, a reunião compreende audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, e em especial a emenda à Constituição Federal número 107, recomenda aos convidados e participantes da reunião e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem seus pronunciamentos abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A presidência registra a presença dos seguintes convidados: senhor Daniel Batista Mendes, promotor de Justiça e Defesa do Consumidor de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, obrigado por participar. Senhor Eduardo Schroeder, presidente do Fórum do Procon Mineiros. Igualmente, muito obrigado pela presença. Senhor Lúcio Rogério Aparecido Alves, professor da Escola Superior de Agricultura, Exalc, coordenador de CPEA, representante geral de Santana de Camargos Barros, coordenador científico do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicados da Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz, CPEA Exalc. Muito bem-vindo, senhor Lúcio. Cátia Alves Duarte, Relações Institucionais da AMIS, representando Luiz Alexandre Brognori Poni, presidente da Associação Mineira de Supermercado AMIS. Cátia, seja muito bem-vinda também. Senhor Elton Doeller, diretor-presidente da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, ABI Arroz. Seja muito bem-vindo, senhor Elton. O senhor Jorge Tadeu Araújo Meirelles, presidente do Sindicato de Indústria de Arroz do Estado de Minas Gerais. Também seja muito bem-vindo, ao qual foi o único que eu consegui falar, os demais eu liguei ontem à noite para agradecer aí a presença, então desde já sejam todos muito bem-vindos. Também convidamos o senhor Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, e Danúbia Helena Soares Quadros, delegada de divisão especialista em defesa do consumidor, os quais não puderam estar presentes. E também convidado Saulo Campolina França, economista. Ele é economista e também empresário.
Seja muito bem-vindo, Saulo. Vou colocar um pouco da visão liberal para nós. Só corrigindo o nome, é Lucílio Rogério Aparecido Alves, tá? O que está representando o CPEA Exalc, economista. Muito obrigado. Vamos fazer a ordem de 15 minutos para cada um, começando pelos PROCONs. Então, vou passar a fala primeiro para o Amauri, depois Eduardo Schroeder, depois vamos para a parte dos produtores e indústria de arroz, lembrando que a Amauri vai ser representada pelo Daniel, né? Então, aí passaremos a palavra para o pessoal da Biarroz, Sindiarroz, depois entramos na parte dos economistas, né? Ouvindo o senhor Lucílio, do CPEA, e depois o senhor Saulo, do economista. Sendo assim, mais uma vez, partindo já da parte burocrática, né, e começando em prática a nossa audiência, quero realmente agradecer a todos aqui que estão presentes. Acho que essa discussão é muito útil, uma vez que, quando há aumento de preços, as pessoas ficam muito preocupadas se está havendo abuso ou se realmente está tendo alguma desarmonia na economia. Sendo assim, eu vou passar a palavra para as pessoas que estão na área, tecer seus comentários, trazer informações que são pertinentes a discussões, e depois farei os comentários, bem como abrirei a palavra para os demais deputados que queiram falar, a não ser que o doutor Elismar ou o doutor Eli façam questão de falar primeiramente. Sendo assim, já passo a palavra para o senhor Daniel Batista Mendes, promotor de Justiça e Defesa do Consumidor de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Daniel, e fique à vontade para falar os seus 15 minutos. Bom dia, Excelência, bom dia, excelentíssimo deputado Bartô. Deputado, eu queria, o senhor me colocou para falar primeiro, mas eu acho que seria interessante eu ouvir os demais convidados. O doutor Amauri falou até que eu falaria por último. Acho que seria importante, depois de ouvir todos, como o Ministério Público é um órgão até de fiscalização, então, se possível, eu gostaria de pode ser alterada a ordem e eu falar por fim. É possível? Sem problemas. Lembrando, tá, gente, vocês são nossos convidados, temos a honra de recebê-los todos aqui e deixaremos da melhor forma para cada um, tá? Sendo assim, eu vou passar a palavra já para o Eduardo Schroeder, que representa o Fórum dos Mineiros. Vamos ver onde vão votar? Tem que calçar o tênis. Bom dia a todos, bom dia, deputado Bartô, bom dia os demais deputados. Deputado Elismar Prado, mande um abraço para sua irmã Lisa Prado, tem saudade dela, tem muito tempo que eu não consigo falar com essa ex-diretora do PROCON de Uberlândia. E doutora Kátia, prazer, doutora Kátia, vê-la pessoalmente. Nós conversamos muito no início do ano, né, num evento que iríamos fazer aqui em Juiz de Fora, com apoio da AMES. E, deputado Bartô, muito obrigado pelo convite aos PROCONs mineiros para poder fazer parte dessa tão importante reunião que a Assembleia traz para si, avoca a sua capacidade cidadã de discutir com bastante clareza o que está acontecendo no mercado mineiro com relação à alta dos preços. E eu queria fazer apenas uma breve sinopse. Eu ainda, apesar já de adaptado aos meios digitais, eu não conhecia os ritos da Assembleia, eu queria ter enviado alguns documentos para poderem mostrar, mas eu estou com a tela do meu computador aberto aqui, e é importante a gente, eu não sei se eu consigo compartilhá-la, não consigo, mas eu estava fazendo uma reflexão aqui, que até foi usada muito este mês, que o Código de Defesa do Consumidor fez 30 anos, que era a situação em que a defesa do consumidor do Brasil se transformou em legislação, né? Então, eu estou com um jornal aqui de 10 de outubro de 1986, aqui, ó, governo endurece e apanha boi no pasto. Então, ou seja, no contexto em que o Código foi criado lá em 1990, era de extrema crise econômica e financeira que o Brasil vivia e que havia o desabastecimento, né? As etiquetadoras que eram nervosas e as pessoas tinham que correr à frente dos funcionários das empresas para poder adquirir os produtos antes de serem remarcados. Essa foi a tônica na qual surgiu com a defesa do consumidor. E por isso, naquela época, o Código ele não tinha uma regulamentação acessória que garantisse efetivamente a aplicação de suas normas,
muitos dos PROCONs faziam convênio com a Superintendência Nacional de Abastecimento, a SUNAB, para poder aplicar as medidas de defesa da economia. Às vezes, nem sempre de defesa do consumidor, mas de controle do comércio. Então, a gente tinha as portarias da SUNAB, a Super 04, a Super 02. Eu fui, inclusive, fiscal da SUNAB naquela época, e aquela tônica daquele momento em que o Brasil, né, em 94, começava a passar por uma estabilização devido ao Plano Real, era o contexto em que viviam os PROCONs, que tinham uma lei maravilhosa, que era o Código de Defesa do Consumidor, mas não tinham um instrumento eficaz de colocá-lo em prática. Isso só veio acontecer em 97, com o Decreto 2181, e nesse limbo o PROCON trabalhou em conjunto com a SUNAB para fazer verificação de preços de mercado. O contexto de hoje, ele não é muito semelhante ao passado, que eu agora rememorei, em razão das suas causas, né? Mas estamos vivendo um momento também de exceção dentro da nossa sociedade, né? Nós estamos passando por uma pandemia mundial que faz com que não só governos, mas também o próprio mercado reaja a essa pandemia de acordo com as circunstâncias que vão aparecendo no decorrer do tempo, né? Então, nós, dos órgãos de defesa do consumidor, até por uma questão de limitação devido ao isolamento social, tivemos que praticamente suspender os nossos atendimentos, né, por determinação de decretos, seja eles do Minas Consciente, seja através dos decretos municipais, e o mercado ele se regulou de acordo com a conveniência vinda não só do mercado interno, mas também do mercado interno, também relativo ao fornecimento e desabastecimento, e também com a injeção de capital no mercado derivado do auxílio emergencial. Isso fez com que várias cidades, né, e é isso a gente noticia nas nossas reuniões, né, do Fórum dos PROCONs Mineiros, ou seja, do PROCONs Brasil, na Associação PROCONs Brasil, nós verificamos que houve uma grande movimentação dos produtos que compõem a cesta básica, notadamente o arroz, o feijão, o leite, o óleo de soja, a carne, um movimento de alta muito grande derivado desses fatores que não são locais. Então, assim, voltando ao contexto histórico, nunca foi facultado ao PROCON controlar preço, né? Mesmo porque só existe um artigo no Código de Defesa do Consumidor que fala de tabelamento e ele nunca foi usado, desde quando o código foi criado. Mas existe uma linha tênue entre a questão do preço alto em razão das circunstâncias e o abuso do fornecedor em razão da situação de mercado de querer lucrar mais com aquele produto que está em escassez. Isso nós já vimos isso em várias situações. Nós tivemos o problema, por exemplo, da água potável em Teresópolis quando houve desabamento. Então, existem alguns fornecedores que se aproveitam da situação e elevam o preço das suas mercadorias por terem visto o movimento do mercado de que aquele produto num determinado momento iria faltar, fez estoque e ele coloca depois esse produto para a rua por um preço elevado. Essa é a nossa batalha. O que os PROCONs têm procurado fazer, e aí tem sido conclamado junto não só aos PROCONs de Minas, mas à própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, é um movimento junto aos fornecedores para saber ou tentar localizar empresas ou entidades que tenham fomentado esta prática, né? Então, nós tivemos uma reunião virtual no dia 3 de setembro, né, a 8ª reunião virtual do PROCONs Brasil, onde foi determinado e foi expedido um ofício em conjunto, não só da Associação PROCONs Brasil, mas da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa do Consumidor e da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional, para que a Secretaria Nacional do Consumidor, junto com o Ministério da Agricultura e outros órgãos afins, monitorasse o mercado, e aí eu não estou falando de controle, eu acho que a concorrência ela sadia, mas o monitoramento do mercado para saber o motivo pelo qual esses produtos têm aumentado. Se eles refletem efetivamente uma movimentação do mercado em razão de determinados fatores como escassez, consumo mais alto, enfim, outras derivantes, exportação ou outras derivantes, ou se efetivamente existe alguém dentro dessa cadeia
que possa estar se valendo dessa situação de pandemia e dificuldade para poder oferir lucros altíssimos. E aí existem dois movimentos. Os movimentos nacionais, que a gente exige dos órgãos nacionais que acompanhem essa questão dos preços, e os movimentos internos dentro do fórum, que nós pedimos aos nossos PROCONs que notifiquem os fornecedores de suas cidades para que eles informem o preço de aquisição e venda desses produtos no período de março até agora, para a gente poder fazer esse acompanhamento. Vários PROCONs, a doutora Kátia sabe disso, inclusive, já fizeram reuniões locais com as redes de mercado local. Aqui de fora, por exemplo, já fiz 3, para poder entender melhor esse movimento do mercado. E é engraçado porque cada produto é um fator diferente. Eu me lembro que lá no início da pandemia, um grande problema, deputado Bartô, era porque, em razão do esvaziamento das cidades, né, as pessoas, no início do isolamento social, estavam mais ávidas a cumprir esse isolamento, muitos produtos encareceram por causa do frete, porque o caminhão ia cheio e voltava vazio. Isso aconteceu muito com vários produtos, porque não havia dinâmica comercial implantada naquele momento. Então, assim, eu estou aqui para representar esses órgãos nos 141 PROCON de Minas, que estão trabalhando para poder melhorar a vida do consumidor mineiro, para poder detectar aquele fornecedor que efetivamente esteja se valendo da situação atual para poder ganhar mais em prejuízo de todos nós. Muito obrigado, senhor Eduardo Chodre. Queria só fazer um pequeno comentário, que eu achei interessante o senhor falando que cada produto é um fator diferente. Sendo assim, quando cada produto é um fator diferente, é isso que a gente, como liberais, costuma dizer bastante, que o mercado ele tem suas próprias lógicas e são tantas variáveis que afetam o mercado, né, de oferta e demanda, busca ali, que o preço é justamente um termômetro para poder demonstrar se aquele mercado está sob algum desequilíbrio e, assim, gerando um preço mais alto, onde atrai mais pessoas para poder investir e gerar uma oferta maior, ou se o preço está baixo, o que aconteceu o contrário, que às vezes tem muita oferta e, assim, alguns produtores acabam saindo do mercado. Então, desequilíbrios como esse que você pontuou, sobre a questão da própria logística do mercado, que ainda não estava preparado no primeiro momento, são naturais e acabam gerando que o próprio mercado responda aquilo. E quando nós, Estado, fazemos a devida intervenção para tentar buscar algum preço de referência e movendo-se contra esse desequilíbrio, a gente pode estar gerando outros desequilíbrios, sendo assim, o mais desejado deixar o mercado mesmo ajustar o que acontece de fato. Obrigado, mais uma vez, aí pelas palavras. Vou passar agora a palavra para o senhor Lucílio Rogério Aparecido, representando o CPEA-Exalc. Bom dia, deputado Bartô. Obrigado pelo convite, é um prazer estar discutindo com vocês. Bom dia aos demais participantes. Nesse tema aí extremamente interessante, relevante, e algo que, né, de aumento de preços que não é das últimas semanas, mas que vem ocorrendo há alguns dias, ou alguns meses. Deputado Bartô, eu enviei ontem, eu gostaria de saber se ela pode ser compartilhada, ou se eu posso compartilhar por aqui, por favor. O pessoal técnico vai compartilhar aqui, eles darão o comando, só você dá o comando que eles mudam. Ok, obrigado. Então vamos aguardar, pessoal. Só queria mostrar alguns dados mais agregados e que a gente possa acompanhar de onde nós saímos, né, até efetivamente onde nós estamos. Então, de novo, agradeço a oportunidade da Exalc, do CPEA, estar participando dessa discussão junto com vocês. Me permita aqui, vamos lá, vamos ver se eu consigo avançar. Não estou conseguindo ainda avançar. Agora sim. Ok. Então, o primeiro ponto aqui, é interessante a gente observar que
ao longo aí dos últimos anos, nós tivemos uma mudança, né, de áreas produtivas no Brasil, né, olhando aí o que era a década de 90, aberturas de fronteiras agrícolas, para o que nós tivemos em 2018, e considerando aí os dados oficiais do IBGE. Nesse processo, vou ver se eu consigo passar aqui novamente, por favor. Ok. Então, lembrando que a gente tem aí também dados da Embrapa, nós temos uma participação muito grande de produção em áreas de irrigação e uma redução ao longo dos anos dessa participação de produção de arroz de terras altas ou arroz de sequeiro efetivamente, né? Isso faz, avançando para o próximo, com que nos últimos anos nós tenhamos aí, pegando a média dos últimos 5 anos, uma participação expressiva em termos de produção do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 80% da produção nacional, os quais têm, no caso só do Rio Grande do Sul, 56% da área produtiva. Então, eu estou colocando isso para mostrar que, na verdade, quando a gente fala em termos de dinâmica de produção e dinâmica de preços, nós precisamos olhar o que está acontecendo, especialmente no Rio Grande do Sul, o qual é líder em termos de produção e claramente é líder em termos de formação de preços. E uma série de dados, eu vou mostrar mais à frente, vão estar como referência ao estado do Rio Grande do Sul. Então, avançando, não consegui aqui ainda. Então, aí, além disso, quando a gente fala em termos de dinâmica da cadeia produtiva, nós também precisamos entender que temos um contexto de preços ou de dinâmicas de oferta e demanda entre produtor e beneficiador, entre produtor e indústrias, né? Estamos falando aqui de uma dinâmica de arroz em casca, com ou sem intermediários na transação, do beneficiamento na indústria, esses produtos vão seguir para o atacado e para o varejo. Então, nós temos algumas escalas ou algumas transações até efetivamente esse produto beneficiado chegar até os consumidores. E claramente que dentro deste contexto, nós temos agregações de custos, né? Nós temos uma agregação de custo no beneficiamento, na parte da indústria, depois nós temos agregações de custos de transporte, de impostos e assim por diante, e, portanto, o peso, na verdade, do produto arroz vai diluindo ao longo dos elos da cadeia, apesar de que, claro, o arroz ainda se torna o principal item, o arroz em casca, a matéria-prima, o principal item dentro da formação de preços. Então, seguindo, nós temos aí os dados oficiais de oferta e demanda. É importante a gente olhar o que aconteceu aqui. Claramente, nós temos um processo, me permita aqui apenas considerar, que estoque inicial, segunda coluna, mais a produção, mais a importação de arroz, nos dá o quanto de arroz nós temos à disposição dos consumidores brasileiros. Isso é a parte de suprimento. Desse suprimento, se nós descontarmos o consumo doméstico, nós temos um excedente. Deste excedente, claramente, uma parte sempre é exportada, isso acontece com toda a cadeia produtiva, e nós temos o estoque final do ano safra, iniciando o ano safra seguinte. Então, toda vez que a gente falar estamos falando em 28 de fevereiro, e, portanto, o estoque inicial envolve o 1º de março. Ou seja, os dados de oferta e demanda da Conab, esses são dados oficiais, envolvem, portanto, o 1º de março de um ano a 28 de fevereiro do ano seguinte. Mas me permita ir para o slide seguinte, em que a gente vê do ponto de vista gráfico o que efetivamente aconteceu com a cadeia, efetivamente, com os dados de oferta e demanda. Então, aqui já em termos de PDF, a gente estamos com todas as informações disponíveis. Ao fundo, nós temos um conjunto de dados em verde mais clarinho, ao fundo lá, toda uma área desenhada, que envolve a evolução da produção de arroz ao longo dos últimos anos. Adicionamos a parte vermelha, que são as importações anuais de arroz entre março de um ano e fevereiro do ano seguinte.
Isso, sem considerar os estoques iniciais, efetivamente representa o quanto de arroz nós temos à disposição dos consumidores brasileiros. Esses consumidores brasileiros consomem essas barras amarelas aqui à frente. Vejam que só as barras amarelas, e não a parte superior, elas estão sempre abaixo do conjunto de produção doméstica acrescido das importações. Então, não podemos falar jamais que nós temos, ou tivemos em algum momento, falta de produto arroz no mercado brasileiro. Nós tivemos e temos à disposição um produto, um volume, inclusive, muito maior do que a disponibilidade, o que permite essa parte nas barras mais cinzas, que efetivamente são as exportações. Já que nós temos excedentes, claro, a dinâmica de mercado permite exportar os excedentes. E foi isso que aconteceu ao longo dos últimos anos, sempre exportando o que tem de excedente do mercado interno. Bom, o que sobra em final de fevereiro, se faz a pergunta, esse estoque final seria equivalente a quanto do consumo doméstico do ano seguinte, se nós não tivéssemos nada mais de produção? Nesse contexto, vejam que a gente divide o estoque do final de fevereiro sobre o consumo dos 12 meses anteriores e falamos quantas semanas são suficientes para atender esses estoques. A demanda seria atendida em quantas semanas com esse estoque disponível? Vejam que desde 2013, nós temos uma relação estoque-consumo na casa de 4 semanas. Ou seja, o estoque seria equivalente para atender 4 semanas de consumo. E desde 2016, nós temos um estoque para 2 semanas, quase 3, e nos últimos anos, 2 semanas e meia de consumo. Então, efetivamente, nós estamos, na verdade, em um contexto de oferta e demanda extremamente restrita há 5 anos. A situação atual, inclusive, é relativamente melhor do que a que nós tivemos em 2015 e 2016. Bom, na verdade, toda vez aqui, primeiro que nós temos um contexto de redução de demanda, nós temos um contexto na prática de redução de oferta. Mas os estoques baixos prevalecem há muitos anos, não é caso de 2020 apenas. Então, avançando para o slide seguinte, eu gostaria de mostrar o quanto os estoques reduziram as dinâmicas de algumas variáveis de 2001 2002 até este ano. Nós vamos ver que essa linha azul implica o quanto a área de arroz reduziu nos últimos anos. Quase 50% de redução de área de arroz. Porém, a linha verde mostra que houve um aumento expressivo de produtividade. E aqui nós temos que agradecer os institutos de pesquisa, a Embrapa, o IRGA, como exemplos, que fizeram trabalhos excelentes e aumentaram a produtividade no campo. Inclusive fazendo com que, apesar da redução de área, esse aumento de produtividade mantivesse a produção em níveis satisfatórios. E o mais importante, e que eu quero deixar aqui, é que essa linha mais clara mostra a dinâmica do consumo brasileiro de arroz. O consumo brasileiro de arroz caiu ao longo dos últimos anos, e inclusive, mesmo com o crescimento em 2020, ele está menor do que o que foi em 2001, 2002. Queda de consumo, não tem outro jeito. Se a produção se mantiver num determinado patamar, os preços vão cair ainda mais. E com isso é o que justifica a migração das áreas de arroz para outras atividades. Mas vejam que a produção não caiu na mesma intensidade do consumo. Então, nesse contexto, indo à frente, falando agora do ponto de vista do campo propriamente dito, mas do preço do arroz em casca, então avançando para o próximo, nós tivemos qual era o contexto no início do ano safra atual ou na tomada de decisão do produtor o ano passado. O produtor estava, nos últimos 2 anos e meio, pelo menos, com preços de arroz abaixo de uma média histórica desde 2005. Isso são preços nessa linha superior, preços a poder aquisitivo de agora, agosto de 2020.
E aqui a linha é a média, né? Uma taxa aqui de crescimento ao longo do tempo, e nós vemos que desde 2007 nós tínhamos preços do arroz abaixo de uma média observada nos 12 anos anteriores. Bom, isso é uma situação que vai afetar o campo. E avançando, o CPEA já tinha feito aí uma análise no ano passado, divulgado há 12 meses, em setembro de 2019, então próximo, mostrando, inclusive, que nos 10 anos anteriores, em 7 deles, em 8 deles, na verdade, o produtor não tinha tido receita suficiente para pagar os seus custos de produção. Por que não tinha tido receita? Porque o preço estava em queda. E isso justifica, inclusive, o produtor de arroz migrar para outras atividades que espera-se tenham uma rentabilidade mais atrativa. Então, avançando, só que esse contexto aconteceu, reduziu a área, inclusive na temporada passada, nessa temporada, na verdade, porém, nós tivemos um aumento de produtividade e a produção no Brasil cresceu 1 milhão de toneladas. Só que a colheita desse arroz, ela ocorre em março, abril e maio de cada ano. E é exatamente o período em que ocorre a pandemia. Então, avançando, nesse período aí de pandemia, os dados do IRGA para o Rio Grande do Sul mostram que nós tivemos um aumento de demanda por arroz do Rio Grande do Sul. As vendas de agosto de 2020 estão 30% superiores, na média, à venda de arroz de agosto de 2019. Só que isso ocorre em virtude de um fluxo de demanda doméstica e um fluxo de demanda externa, em um momento em que a produção já está dada. Se a produção está dada e a demanda aparece, não há muito o que se fazer efetivamente em termos de mercado. E esses são dados oficiais e dados do Estado do Rio Grande do Sul em termos de transações de arroz. Aí muitos vão falar, tudo bem, o auxílio emergencial contribuiu, e eu concordo com isso. Ao as famílias ficarem mais tempo em casa, o peso do arroz nesse consumo se eleva comparativamente à alimentação fora do domicílio. E nós também tivemos um fluxo de demanda do mercado internacional. Então, me permita aqui na sequência falar dos dados de mercado internacional, avançando, exportação. Vamos lá. Aqui, nesse contexto de fluxo de demanda, na verdade, os preços começam a subir, porque a oferta está dada efetivamente. Só que esse aumento de preço, vejam que já estava ocorrendo desde a safra passada, maio, junho de 2019. Claro que na situação atual, pós-pandemia, com um fluxo de demanda maior, os preços dão efetivamente um salto maior, até porque agora a gente só vai ter uma nova safra, fevereiro, março, abril de 2021, e precisamos chegar com essa oferta até lá. Então, avançando, falando agora sim da exportação, nós tivemos um fluxo de exportação maior nos últimos 4 meses, maio, junho e julho, e eu vou explicar o porquê isso está acontecendo. Então, esse é o único fator que chama a atenção, avançando. Se a gente pegar o fluxo de exportação nos últimos 12 meses, aqui as barras mostram exportação mês a mês, e esse fundo são as exportações acumuladas nos últimos 12 meses. Não mostra o de agosto, ele ficou aqui escondido, mas nós temos nos últimos 12 meses 2 milhões de toneladas exportadas. Não é o recorde, nós já exportamos mais lá em 2012, 2013, apoio governamental para fazer essas exportações, mas as exportações agora estão 25% maiores do que em agosto de 2019. Avançando e tratando especificamente das importações, as barras verdes mostraram que nós tivemos um fluxo maior e melhor no primeiro trimestre, mas as importações diminuíram a intensidade nos meses seguintes, até agosto, comparativamente ao observado nos últimos 4, 5 anos anteriores. Inclusive, se a gente pegar o acumulado nos últimos 12 meses, avançando, ela não está tão diferente, vamos avançar, do que o ano passado, ela está 8,5% a menos do que em agosto passado, mas vejam que ela está numa média histórica de importações. Nós estamos com um volume bom de importações,
para este ano, para os 8 meses do ano, e muito em linha com o observado também em anos anteriores. Agora, um fato importante, vamos para o próximo, é quando a gente pega os preços domésticos, que estão em barras. Eu estou com preços em dólares por tonelada, preços no Brasil, que são as barras verdes, ok? E os preços de importação, que são esse laranja, desculpa, que é esse mais escuro aqui, laranja mais escuro, e o amarelo aqui, vamos colocar que é o preço médio da exportação. Então, nos últimos meses, vejam que o preço médio em dólares por tonelada da exportação diminuiu e o preço da importação subiu. E vejam que o nosso preço em dólares sobe na linha do preço da importação. Só que nós temos aqui essa outra linha mais escura, que é a taxa de câmbio. Veja que os preços em dólares estão em linha com os anos anteriores, muito longe de parâmetros recordes que nós observamos em 2008, por exemplo, mas nós temos uma taxa de câmbio muito alta. Então, quando a gente multiplica esses preços em dólares pela taxa de câmbio, e aí sim vamos para o slide seguinte, a gente tem os preços em reais, nós temos uma linha que faz com que os preços do arroz no Brasil, recebido pela exportação e pago na importação, subam em linha com a taxa de câmbio. O contexto observado de altas de preços tem muito a ver com taxa de câmbio. E taxa de câmbio é algo, Brasil não é algo de nenhuma cadeia produtiva, e é algo especificamente fora de controle de qualquer um dos agentes individualmente. Isso é um contexto, políticas e etc., economia como um todo. Então, esse é importante observar o patamar e a importância que nós temos em termos de taxa de câmbio para a formação de preços no Brasil. Só que um ponto importante, viu, gente? Eu não realcei anteriormente. Somente 9% do arroz produzido no mundo é transacionado entre países. 9%. Então, claro que prevalece muito mais o contexto de oferta e demanda doméstica do que efetivamente um contexto de oferta e demanda internacional. Mesmo assim, vamos à frente, vamos comparar esses preços no Brasil com os preços internacionais. Próximo. Esses são preços da FAO. Média de preços da FAO, aqui à esquerda, 2020, esse vermelho, e nessa linha intermediária, o que era 2019, nesse verde escuro. Então, os preços de arroz em 2020, agosto 20, estão muito maiores também do que era 2019, muito maiores do que era 2017, em dólares. Esses são índices de preços para a FAO. E mais ainda, vamos à frente, mais à frente, o próximo dado, vamos comparar valores efetivamente do Brasil. Próximo. Aqui. Então, primeiro, nós temos nessa parte inferior os preços em alguns países, dado pela FAO, oficial, né, os valores em dólares. Nós temos numa coluna intermediária aqui, um ano anterior, mostrando que as variações de preços do Brasil em agosto 20 aumentou 17,2% comparativamente a agosto 19, mas como observado no mercado internacional, não tem nada fora do que aconteceu no mercado internacional. Estamos exatamente acompanhando o que aconteceu lá fora. Se a gente olhar os 2 anos anteriores e a última coluna da mesma forma, agosto de agora, de janeiro a agosto, quanto a janeiro e agosto do ano passado, efetivamente os preços no Brasil em dólar subiu menos do que em outros países. E o mais ainda, sobem à direita, esse gráfico à direita, canto superior à direita, nós vemos que preços na Argentina, no Brasil e no Uruguai, nessas linhas inferiores, mostrando que os preços no Brasil estão igual aos países fornecedores de arroz para o Brasil, né, do Mercosul, não tem nada diferente. Só que essa linha pontilhada acima são preços nos Estados Unidos, mostrando que os preços nos Estados Unidos estão 12% maiores do que os preços no Brasil.
para ir buscar lá. E ainda tem que internalizar esse arroz. E aqui está sem TEC já. Então, não é retirando efetivamente a TEC que nós vamos encontrar arroz americano a preços menores do que o que nós temos no mercado brasileiro. E, de novo, refletindo o que aconteceu no Brasil, aconteceu no mercado mundial. É um contexto de demanda, não é um contexto de oferta. Os estoques mundiais de arroz estão nos maiores patamares históricos, e quando é contexto de demanda e não é um país isoladamente, efetivamente a gente não tem muito o que fazer. Só que, avançando, esse é o último gráfico, nós temos mais um gráfico acompanhando preços. Vamos ver se foi possível atualizar. Eu tinha enviado uma segunda slide para atualizar, não sei se chegou. Vamos lá, se não chegou... Esse último slide. Tá, então não chegou, é uma pena, porque o que mostra ali, efetivamente, o outro gráfico era preços, a evolução de preços no arroz em casca, do arroz beneficiado e arroz no varejo. Nós temos um alinhamento nessas relações de preços, e claramente que os preços no varejo ao consumidor variam menos do que na relação ou nos elos anteriores da cadeia produtiva, e uma análise estatística que nós acabamos de fazer mostra que, em média, 26% do que acontecer com os preços do arroz em casca no campo chegam efetivamente até os consumidores 5 meses após esse choque. Vou repetir, 26% do choque de preços que acontecer no campo efetivamente chegam até os elos do arroz beneficiado e até o arroz ao consumidor, nós consumidores, efetivamente. Ou seja, os choques vão se diluindo dentro da cadeia como um todo. Okay? Então, novamente, agradeço a oportunidade, e a mensagem aqui final é: o contexto observado é um choque de demanda no mundo e não apenas, único e exclusivamente, no contexto brasileiro. Só que, no caso do Brasil, nós estávamos com uma relação estoque-consumo muito baixa, 2 semanas e meia de consumo, e esse consumo apareceu no momento em que a oferta já tinha sido dada. Temos toda uma oferta vindo pela frente apenas em 2021. Agradeço novamente e fico à disposição de vocês. Obrigado. Senhor Lucílio, eu que agradeço, e claramente você mostrando aí como que funciona o mercado, preços variáveis, e como que a demanda e a oferta realmente ditam os preços, né? E visto aí como a produção, como você disse, a oferta é fixa, porque quando você planta, você vai colher o que plantou, então já tem uma estimativa de oferta lá para frente. Mas uma vez que tem uma arrancada muito forte da demanda, e aqui muito bem colocado que a demanda interna que pauta, né, os preços do arroz, e aqui a demanda interna houve um aumento de consumo de 30%, isso de fato acaba chegando aí a impactar diretamente no preço. Muito obrigado. E agora eu vou chamar a senhora Kátia Duarte, Relações Institucionais da AMIS. Senhora Kátia, seja muito bem-vinda, e com a palavra 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, todos os demais. Eu gostaria de, sendo aí a ponta da cadeia, falar um pouquinho depois, vamos ouvir a indústria. Ok. Passaremos, então, para o pessoal da Abia Arroz, senhor Elton Doeller, Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Senhor Elton, muito bem-vindo, fique à vontade, 15 minutos. Bom dia a todos, é um prazer e uma honra participar. Eu gostei aqui que os meus antecessores querem ouvir a indústria também aqui para ajudar no entendimento. Em primeiro lugar, parabéns pelo Lucílio, pela brilhante apresentação, acho que realmente elucida boa parte daquilo que nós nos encontramos no momento atual do cenário do arroz. É importante salientar, presidente, que o arroz, fazendo um cenário dos últimos 10 anos, nós trabalhamos durante 7 a 8 anos, o arroz, a nível de consumidor, girou ao redor de R$ 2,00 o quilo do produto no pacote do supermercado. Evidentemente que esses R$ 2,00 o quilo, ao longo dos anos, foi desincentivando a cadeia produtiva, fez com que muitos dos produtores que viviam dessa atividade acabassem optando por outras alternativas produtivas, como a soja ou a própria bovinocultura, e fez com que esse produto começasse a ter produções
menores, apesar do aumento da produtividade por área produzida. Então, esse cenário, ele, de R$ 2,00 o quilo, começou a haver o produtor, mas também em investimentos na agroindústria que realmente não tinham rentabilidade suficiente para manter as suas próprias atividades. Anos, a indústria gaúcha aqui, que é o maior produtor e maior beneficiador de arroz, diminuiu 30% das suas empresas, e os produtores também tiveram redução. Esse cenário, ao longo dos 10 anos, entre 7 anos, 8 anos, a atividade não foi remuneratória, e isso acabou desincentivando a produção, que foi o que aconteceu. R$ 2,00 o quilo, portanto, não é um produto que, lembrando que 1 quilo de arroz alimenta aproximadamente 10 pessoas, e isso custava, então, 20 centavos a alimentação diária de um brasileiro com esse preço de R$ 2,00. Fato esse, culminou com o início da pandemia, uma pandemia que colocou todas as pessoas em suas residências, uma mudança muito forte de hábito, e além disso fez com que muitos países que eram tradicionais abastecedores do mercado mundial, como Índia e Tailândia, citando como exemplo, fecharam suas fronteiras para exportação das suas commodities agrícolas. Isso fez com que o Brasil, um dólar bastante elevado, 5,80, chegamos a ter dólar no mês de maio ou junho, ficasse um player muito importante no mercado internacional, e fez com que o Brasil fosse extremamente demandado para produtos para outros países, e fez com que produtores tivessem também, além das indústrias, uma oportunidade de venda para fora do Brasil com esse câmbio bastante elevado. Isso fez com que a demanda aumentasse bastante, né? O Brasil, esse ano, ele praticamente dobrou a exportação no primeiro de março a agosto em relação ao ano passado, né? Isso fez com que a escassez de oferta começasse a acontecer, e o preço do CPEA, que o Lucílio colocou muito bem, que saiu lá de R$ 45,00 em março e chegou a R$ 106,00 agora no mês de agosto. Então, realmente, o dono do arroz, ela é simplesmente o elo intermediário da cadeia, ela compra dos produtores, e processa e revende isso ao supermercado, que normalmente tem no arroz o seu produto de atração, ou seja, não existe. Esses dias, entrevistado por uma grande cadeia de televisão, me perguntaram qual é o culpado. Não existe culpado, existe um contexto muito claro de que houve um desincentivo ao longo dos 10 últimos anos. Nós tivemos um desincentivo na cadeia, que culminou com essa pandemia, com dólar elevado, países fechando transações de arroz, e o Brasil tendo, vamos dizer assim, um aumento de demanda por conta da pandemia, fez com que a escassez acontecesse. Fato esse que culminou com o pedido da Biarroz, da retirada da TEC, para poder, não preocupado somente com os preços a nível do consumidor, mas preocupado sim com o abastecimento do mercado. Então, nós estamos defendendo isso há bastante tempo, com bastante coerência. Nós queremos uma solução, deputado, que seja uma solução para a cadeia médio e longo prazo. Não é possível que o arroz seja vendido ao consumidor a R$ 2,00 o quilo, e sustentar essa cadeia ao longo do tempo, porque esses dias eu fiz uma comparação, uma cerveja long neck numa loja de conveniência vale R$ 6,00. 1 quilo de arroz valia, até antes da pandemia, R$ 2,00 o quilo. Isso é inadmissível para um produto tão nobre, que tem somente safra por ano, né, uma safra por ano, que no caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e não mantém a cadeia. Então, eu tenho defendido publicamente que o arroz deve sim valer entre R$ 5 e R$ 7,00 o quilo, porque isso manteria ao longo dos próximos anos um abastecimento regular, sem esses sobressaltos que nós tivemos nesse último ano. Então, a grande questão é essa: nós não vamos conseguir incentivar a cadeia produtiva num país livre como o Brasil, onde que está se encaminhando para uma abertura econômica,
colocando produtos abaixo do custo de produção. Então, me parece que se nós conseguirmos, ao longo dos anos, manter esse patamar de preço entre um momento de escassez, nós teríamos uma atividade remuneratória para toda a cadeia e conseguimos abastecer não só o mercado brasileiro, mas também dar sustentabilidade para a exportação, que é uma realidade que o Brasil vive há bastante tempo. Então, nós do setor industrial, a gente frisa sempre, nós somos somente um elo da cadeia, nós não colocamos o preço no arroz, nós estamos fazendo uma análise mercadológica sobre os motivos de qual os preços subiram, né? E entendemos que esse reajuste de preço se manterá esse nível de preço até a próxima safra, que certamente teremos uma oferta bastante importante por conta desses preços bastante atrativos para o produtor. Também não poderia deixar de colocar que nós formamos, junto com o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, um bloco, e esse bloco mercosulino, ele é o grande responsável por abastecer o mercado brasileiro, né? O Rio Grande do Sul produz ao redor de 11 a 12 milhões, o Brasil produz de 11 a 12 milhões, o Rio Grande do Sul produz em torno de 8 milhões, junto com Santa Catarina, como muito bem colocado, representa 80% do abastecimento nacional, mas o Mercosul, e é um estado que é um país, vamos dizer assim, a soma desses países forma, vamos dizer assim, o suprimento total desse mercado, e lembrando que o Mercosul é um forte, através de Paraguai, Argentina e Uruguai, é um forte abastecedor do mercado mineiro, já que o estado de Minas, por exemplo, tem um incentivo que devemos equalizar isso na reforma tributária, que eu acho que nós teremos uma igualdade de condições para todos os estados da federação. Eles têm um incentivo de ICMS zero para o arroz, né? Isso permite que, logicamente, é uma questão de livre mercado, permite que o estado de Minas Gerais se reabasteça fortemente no Mercosul e não no próprio Brasil. Mas o que aconteceu esse ano? Assim como o Brasil, o Mercosul também teve oportunidade de exportar para terceiros mercados, ou seja, esse bloco mercosulino, que era principalmente abastecedor do mercado brasileiro, ele teve outras opções mercadológicas e começou a abastecer outros países, como o México, como Guiana, como Costa Rica, como Venezuela, e isso fez com que Paraguai, Uruguai e Argentina, outros mercados, principalmente da América Central e do mundo, e fez com que houvesse escassez de oferta de produtos nesse país do Mercosul. Então, me parece que o estado de Minas Gerais, que tinha um abastecimento muito forte também nesses estados, nesses países, sofreu um pouco mais, porque a oferta desse país foi muito menor ao longo desses primeiros 4 meses, 5 meses do ano safra que nós estamos experimentando. Então, a principal fonte de abastecimento dos mercados foi, sim, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e isso fez com que, por conta até do câmbio, fez com que o mercado aqui fosse bastante demandado. A gente tem aqui exemplos de que indústrias realmente de fora do Rio Grande do Sul e aqui estão realmente com bastante dificuldade de abastecimento, porque não tem esse produto disponível para ser comprado, e isso é bastante ruim para o cenário como um todo. Então, nós acreditamos, sim, que o arroz ele deverá, concluindo, deverá ter um patamar um pouco mais elevado do que vinha até então. Nós estamos estimando aí esses R$5 a R$7, R$5 as marcas mais populares, R$7 as marcas mais premium. Nós imaginamos que isso seja um preço justo, equilibrado, e que precisará fatalmente se manter próximos a isso, um pouco menos talvez no início da safra, mas precisará se manter muito próximo a isso para que a cadeia como um todo possa se manter ativa. E lembrando que nós vivemos num mercado de economia livre, imediatamente quando a gente viu
uma baixíssima oferta para a indústria em relação ao arroz. A Abiarroz solicitou, junto à Câmara Setorial, a participação e a liberação da compra de estoques de TECs, né? De TEC para terceiros mercados, e prontamente fomos atendidos pelo governo, não pela Câmara Setorial, que entendeu que não era necessário, mas a própria Camex entendeu que era o momento de dar um choque de oferta ao mercado, permitindo a importação de 400 mil toneladas de terceiros países que não têm que ir com a redução da TEC. Lembrando, o Sul já não possui TEC do arroz por conta do acordo de livre comércio. Então, dessa forma, vocês dizer que o cenário do arroz ele é um cenário bastante importante para a economia brasileira e importante principalmente para o Estado do Sul, e que esse abastecimento precisa ser incentivado para que nos próximos anos não tenhamos esse tipo de sobressalto como tivemos esse ano. Acho que nós somos uma cadeia importante. O alimento arroz é um alimento, além de muito nutritivo, ele ainda é um alimento bastante acessível à maioria da população. Já como falei, 1 quilo rende uma alimentação para 10 pessoas, né? Comparado aos outros produtos da própria cesta básica, ele ainda continua sendo um produto bastante atrativo em termos de custo-benefício, e nós temos certeza que pelas combinações, já que o arroz combina com todos os outros nutrientes, como o feijão, como o ovo, como a própria proteína animal, ele é um alimento ainda indispensável e importante na mesa do brasileiro. Então, estamos à disposição. Quero mais uma vez parabenizar a Assembleia Legislativa pela iniciativa. Nós somos uma entidade que acredita o Brasil exporta, ele também poderá importar livremente de qualquer país, porque, sem dúvida nenhuma, a razão de nós existirmos é o último elo da cadeia, que é o consumidor, que esse, sim, merece todo o nosso carinho, nosso respeito. Então, muito obrigado e seguimos à disposição de todos. Obrigado. Eu que agradeço muito. Senhor Elton Doeller, parece que a Andressa, Relações Institucionais, também vai falar. É isso mesmo? Senhor Elton. Parece que a Andressa Silva, diretora executiva da Abiarroz, deve ter caído a internet dela. Sendo assim, já vou passar então para o Sindarroz, mas antes eu quero só ler um comentário aqui, senhor Elton, de um público que está participando aqui, que confirma o que o senhor falou. A senhora Aurineuza Batista Teixeira Condé diz que realmente é o que temos visto aqui em Minas. Diante ao cenário do preço baixo do arroz, muitos produtores têm migrado para outras atividades agrícolas mais rentáveis. Inclusive, ela ressalta que a EPAMIG tem um trabalho de melhoramento de cultivar arroz de mais de 40 anos e várias outras culturas produtivas, mas necessário que haja incentivo para que o agricultor volte a cultivar este arroz tão nobre para a alimentação brasileira. E a questão, realmente, voltamos aí à questão do livre mercado, de como que ficam os preços, né? Pois, como o senhor diz, tem uma long neck que custa 3 vezes mais do que um saco de 1 quilo de arroz que alimenta 10 pessoas. Lembrando que o arroz que alimenta 10 pessoas são para pessoas mais humildes, enquanto que a long neck, né, até bem comentado aqui pela Vanessa, a long neck costuma ser para um público mais alto. E aí a questão de como que fica, como que o governo pode intervir nisso, né? Eu não vejo isso com bons olhos, mas quando o preço cai, como o senhor falou, desincentiva o produtor local, há menos produção, o mercado fica mais sensível a variações de demanda. E quando há uma demanda de 30%, que o produtor local de arroz acaba sendo mais favorecido no momento, justamente por ter mais pessoas comprando, né? E isso gera um incentivo para que outros também possam produzir. Acredito que cada arrancada de preço, no mercado a gente costuma chamar de overshooting, que é quando tem uma arrancada de preço, ele eleva o preço muito mais do que o necessário, para depois ele achar um preço de acomodação que não fica tão alto quanto houve o desequilíbrio local, mas que já fica num patamar a mais do que era anteriormente, né? Sendo assim, acredito que
muitos migrarão para o arroz, uma vez que estão vendo esses preços assim, e notoriamente vai acabar se ajustando, né, a questão da oferta e demanda novamente. Passar para o senhor Jorge Tadeu de Araújo, do Sim de Arroz, para falar um pouquinho também aí sobre como está a questão de toda essa indústria do arroz e em consonância com essa demanda crescente no mercado. Enfim, senhor Jorge Tadeu, seja muito bem-vindo. O senhor está presente? Acredito que deve estar tendo problema na internet do senhor Jorge Tadeu. Sendo assim, eu já vou passar para o senhor Daniel Batista, do PROCON. Alô? Senhor Jorge Tadeu, está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Está sem imagem. Se o senhor quiser ligar a câmera também para a gente poder ver. Está ligado. Está ligado. Ótimo. A gente só está ouvindo a voz, mas nessa tecnologia, né, nesse novos videoconferência, acontece essa série de imprevistos. Então, infelizmente, não poderemos ver o senhor, porque está dando problema no vídeo, mas será um prazer escutá-lo. Então, por favor, fique à vontade para tecer. Agora a câmera ligou. Isso aí, senhor Jorge. Tá. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença do Sim da Arroz nesse debate, juntamente com a Assembleia Legislativa. Depois dos comentários do professor Lucílio e do nosso colega Elton, não tenho muita coisa para falar, mas vamos lá, eu tenho algumas sugestões para dar. Minas Gerais é um estado consumidor, nós não somos um estado produtor de arroz. As indústrias nossas aqui representam em torno de 30%. 70% são de marcas entrantes. Então, nessa dificuldade de compra de arroz, nós já estamos trazendo o terceiro mercado, depois da derrubada da TEC, não só a Bia Arroz, mas com o Sim da Arroz também, nós tivemos um papel muito importante para a derrubada da TEC. Tá bom? Apesar que a Câmara não nos aprovou lá, no Ministério, mas nós já estamos atentos à dificuldade do consumo de arroz. Minas Gerais está importando arroz, deve chegar no início agora de outubro, em torno do dia 20 de outubro, um arroz beneficiado, branco polido tipo 1, da Índia. Vem em container de 26 toneladas, saco de 50 quilos. E como o mercado estava muito conturbado em relação ao preço, com a caída da TEC, isso deu uma normalizada em questão de preço. Foi um pouco psicológico também. E Minas Gerais, que é um grande consumidor de arroz, com essa importação, venha acalmar o mercado. O que eu posso passar também, fazendo parte da cadeia produtiva, que o consumidor não precisa correr no supermercado para comprar 30 quilos, 25 quilos. Pode comprar o que é normalmente, que ele compra semanalmente, 2 pacotes. Em relação aos preços, o que foi discutido, muito bem explanado pelo professor Lucílio, os preços estavam muito baixos. Na época do governo anteriores, principalmente os produtos da cesta básica, foi muito achatado. Então, desmotivou muito os produtores ao plantio de arroz. Com isso, teve a queda na área de plantio de arroz e na produção de arroz. E o terceiro mercado, que é o nosso Mercosul, que foi dito pelo Elton, que Minas Gerais tem os incentivos fiscais, como o ICMS, a TEC e outros mais. Justamente isso aí é uma maneira da gente manter um preço bem acessível ao consumidor. Nós simplesmente repassamos o preço do arroz que chega, nós fazemos parte da cadeia produtiva, nós somos uma engrenagem, nós não fazemos aumento de arroz, o que vem, nós só repassamos o que é devido. Então, fica aqui um pouco da questão de Minas Gerais, é um estado consumidor, é um dos maiores, todo mundo quer vender aqui para Minas Gerais, e eu fico tranquilo em relação ao
consumo interno nosso. Nosso consumo está estabilizado, não vai faltar arroz, as indústrias estão atentas a isso. E o que eu posso dizer é que com essa pandemia houve um aumento do consumo de arroz também. O hábito alimentar do brasileiro mudou, em vez de ficar comendo fora, voltaram a se alimentar fazendo a janta e consumindo mais arroz. Outra questão também, o arroz ficou com o bode expiatório, porque se você pegar, não vou dar exemplo da Raik, mas a soja, o óleo de soja que custava R$2, hoje ele está R$6 no supermercado. Então, são vários outros produtos do agronegócio que subiu. O arroz, a soja, o milho, a carne. Então, esses produtos também teve um reajuste acima do normal, justamente com a valorização do dólar. Nós saímos de um dólar com um patamar de R$4,20 e chegamos a quase R$6, a R$5,60, R$5,80. Então, devido a essa questão interna, nós tivemos um mercado internacional também que teve um ajuste muito grande. Com a pandemia, a China entrou comprando tudo. Não só no mercado internacional, ela comprou. Onde tinha produtos de consumo, ela entrou comprando. Então, isso aí deu um aquecimento muito grande no mercado internacional. Eu tenho a agradecer, o que já foi dito aqui pelo professor Lucílio e pelo Elton, eu só venho agregar. E deixo aqui com o Elton também, nós vamos levar um pedido para fazer um convite para o professor Lucílio, para fazer essa brilhante palestra que ele fez em relação ao arroz na questão do consumo interno no Brasil. Muito obrigado, presidente Bartô, deputado Bartô, pela oportunidade de estar aqui presente. Eu que agradeço, senhor Tadeu, por estar aqui trazendo tantas informações valiosas aí. Realmente, a pesquisa do senhor Lucílio é muito clara quando se mostra a questão de números e dados, como está sendo feito toda essa demanda, né? Você comentou sobre a exportação, como que a China veio e comprou tudo, e ali os números mostram que houve um 25% de aumento de exportação nos últimos 12 meses. Lembrando que a demanda maior começou mesmo nos últimos 5 meses, começou a ser sentido, né? Isso daí mostra como que o impacto é tão grande. E aqui eu aproveito para tecer os comentários da professora Nilda, presidente da EPAMIG, dando parabéns à comissão por ter uma discussão tão importante e palestras que trazem tantas informações. E como é importante a colocação da pesquisadora da EPAMIG, o quanto a pesquisa deve se fazer presente para aumentar a produtividade, reduzir custos e incentivar a produção do nosso Estado. E a produção agrícola deu mostra de sua grande importância e a pesquisa deve sempre ser mantida e com apoio constante pelo Estado e estar sempre entregando resultados positivos aos nossos produtores. Muito obrigado, senhora Nilda, pela participação. E aqui até mesmo sobre esses dados que o próprio Lucílio da CPEA-ESALQ mostrou, como que a área de produção de arroz tem diminuído, mas a produtividade tem um salto muito considerável e, claro, a gente sabe que aumento de produtividade sempre vem com pesquisas e tecnologias, então, quanto que é importante elas para a área. Tá? Agora nós vamos passar a palavra para o senhor Daniel Batista Mendes, promotor de justiça do PROCON de Minas Gerais. Se bem, desculpa, senhor Daniel, a AMES ainda não falou, o senhor gostaria de ouvir a AMES primeiro, né? Então, queria falar com a senhora Cátia. Ela também pediu para falar por último, Excelência. Então, por mim, posso falar, e ela também fez o pedido de falar por último. Ela já deu o ok, então, pode continuar falando, pode falar, então, senhor Daniel, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, a quem eu cumprimento na pessoa do excelentíssimo deputado, Bartô. Senhor deputado, gostaria de agradecer o convite do Ministério Público estar aqui presente. É uma honra, é um prazer estar aí para debater essa questão tão complexa, né? Tão polêmica e que envolve vários fatores. Assim, a gente, como órgão de defesa do consumidor, reconhece, né? Inclusive está previsto na Constituição,
a livre iniciativa, né, como um princípio constitucional, um princípio de ordem de defesa das relações econômicas também, né, de forma que tanto as questões de dólar, as questões de oferta de demanda, né, aumento da demanda, tudo isso que foi colocado pelas pessoas que me antecederam aqui nesta palestra, realmente influenciam nas relações econômicas, e hoje não é justificável mais, né, tabelamento de preço, congelamento de preço. Eu acho que, como o senhor muito bem colocou aí, o mercado ele tem que se adequar e se acomodar, né? Acho que o termo que o senhor colocou foi esse aí. Eu acho que é um termo muito correto, se acomodar, e ele vai chegando no patamar correto, sem muita intervenção. Entretanto, né, a gente tem também, por outro lado, e é muito importante ressaltar nesse momento, que a Constituição Federal prevê a defesa do consumidor, né, e reconhece a sua vulnerabilidade nas relações de consumo. Da mesma forma, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil reconhecem e determinam que deve haver nas relações consumeristas a boa-fé e o equilíbrio. Então, quando o fornecedor não respeita essa boa-fé, não respeita esse equilíbrio na relação de consumo, o CDC tem mecanismo de defesa do consumidor. E aí, nós, né, como colocado pelo PROCON, pelo representante dos PROCONs municipais, o Ministério Público, como aqui no estado de Minas, né, dentro de uma peculiaridade mineira, órgão de defesa também é um dos órgãos de defesa do consumidor na esfera administrativa, tem que atuar, tem por obrigação atuar e proteger o consumidor nesses casos. Então, assim, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o aumento injustificado do preço é uma prática abusiva por parte do fornecedor. Então, assim, a gente foi colocado aí pelo pessoal do PROCON municipal, muito bem colocado, né? No caso lá de Teresópolis, né? Da falta de água e o aumento, e aí o fornecedor se aproveitar daquela situação de vulnerabilidade, daquela situação de dificuldade do consumidor, né? Causa repulsa na sociedade ver isso aí, né? Aproveitar aquele momento para poder se aproveitar, aumentar seus preços, aumentar seu lucro, em prol de uma situação de vulnerabilidade, ferindo a dignidade daquela pessoa, da pessoa humana, do consumidor. Então, assim, no início da pandemia, nós ficamos, pelo Ministério Público, vigilantes, por exemplo, na questão do álcool gel, das máscaras, porque, em muitos casos, não havia motivo para aquele aumento, nenhuma razão para aquele aumento abusivo daqueles preços, aproveitando uma necessidade da população de usar aquele produto, né? As pessoas tinham que usar o álcool gel e eles se aproveitaram dessa necessidade, muitas vezes comprando pelo mesmo preço que comprava antes e usando a pandemia para aumentar os lucros. Então, isso aí é uma prática abusiva e o Ministério Público está vigilante nessa questão. O Código de Defesa do Consumidor prevê sanções tanto na esfera administrativa, criminal, civil, no caso de práticas abusivas. Então, uma questão é a questão do mercado, é questão de acomodação, e isso tem que ser respeitado. A livre iniciativa é um princípio constitucional. Mas a gente tem que ficar vigilante na relação, e o Ministério Público estará, assim como acredito também os PROCONs municipais, todos os órgãos de defesa do consumidor, vigilantes em relação à questão do abuso, né? E aí vamos atuar nesse sentido de evitar e proteger o consumidor, garantindo a sua dignidade nessa relação de consumo, nessa relação econômica. E, no mais, é isso, agradeço. Muito obrigado pela participação, estou à disposição para qualquer novo esclarecimento, qualquer coisa à disposição do senhor. Muito obrigado, Excelência. Daniel, eu que agradeço. Aí sempre positivo a gente estar melhorando nossa relação aqui, né? Tanto da Assembleia de Defesa do Consumidor com o PROCON de Minas Gerais. Também compartilho com a mesma visão do senhor de que a gente tem repúdio, gera realmente
ojeriza por parte da população quando a gente vê um comerciante abusando da situação de fragilidade do mercado para poder oferir aí, ganhos além do que deveria ser, né? A gente sabe que no Código Consumidor, bem como na Constituição, tem essas defesas, mas o meu receio maior é como que a gente determina o preço justo quando há uma alta exacerbada da demanda. Porque por mais que o fornecedor tenha comprado com o mesmo valor que anteriormente, se tem uma demanda que é o dobro do que a anterior, como que ele pode equacionar essa equação a fim de que não sobre, que não tenha um consumidor que passe lá e compre tudo, né? E aí ele faz isso à medida dos preços. Então, você pega um aumento de exportação de 25%, um aumento de demanda interna de 30%, por mais que o varejista que comprou com o mesmo preço anteriormente, ele vai se deparar com muita gente querendo comprar. E aí é o preço que vai estar regulando o quanto que cada um vai acabar comprando. Então, por isso que a gente sempre defende muito essa questão de deixar o mercado se regular. Mas há questões, sim, claras, que a gente percebe aumentos abusivos, e isso eu remeto principalmente no tempo dos caminhoneiros, quando houve a paralisação dos caminhoneiros, a gente viu ali a gasolina indo para estratosferas em alguns postos de gasolina, né? E, para mim, a melhor punição que pode se dar a esse comércio é o boicote por parte dos consumidores. Porque, uma vez que o consumidor pare de comprar naquele local, ele não dura 3, 4 meses. Você começa a comprar só no concorrente, aquele local você deixa de lado, você faz campanha mostrando que eles são abusivos, que cometem práticas tidas como imoral pela sociedade, e o recado do consumidor pode ser muito mais claro do que fechar aquilo ali. Se a gente deixa numa questão muito subjetiva para o Estado, do que seria o preço justo, né? Porque tem o preço justo para o comprador, que é sempre mais baixo, e o preço justo para o vendedor, que é sempre mais alto, né? Se a gente deixa isso muito subjetivo na mão de fiscal, a gente acaba incorrendo um pouco de discricionariedade por parte do Estado, né? Então, acho que vale mais a pena a gente compor esse informativo, mostrar, né, como que os preços são afetados, trazer mais informações e poder pontuar e focar naqueles que estão cometendo abusos. Sei que tem legislação hoje vigente que podem ser sancionadas, né? Mas acredito que o melhor seria a conscientização da população para que promova os boicotes. E aí sim a gente dá o recado localmente. As próprias pessoas que vão ali no dia a dia comprar, olhar no olho do comerciante e falar: o seu comércio não é ético, o seu comércio não é moral, e eu não compro mais aqui. Eu acho que com isso ganha a sociedade e ganha o próprio mercado também. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando até que o senhor Jorge falou que o arroz está sendo pego de bode expiatório, visto que há outros inúmeros produtos que dobraram de preço, triplicaram de preço, mas, enquanto isso, só se fala do arroz. E aí, até dentro disso, senhor Jorge, eu falo que política é assim mesmo. Infelizmente, a gente não sabe necessariamente o que vai estar mais em alta na discussão, mas de forma espontânea se viraliza os temas, e dessa vez foi o arroz. Então, isso é assim que funciona mesmo. Senhor Daniel, mais uma vez, muito obrigado aí pela fala. Agora faltam o economista e empresário Saulo e a Kátia da AMISC, Associação Mineira de Supermercados. Eu vou pedir, então, para a Kátia falar primeiro e finalizamos com o senhor Saulo. O seu áudio está desligado, senhora Kátia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a comissão em nome do presidente pela realização da audiência e dos colegas que me permitiram ouvi-los, porque, afinal de contas, o setor supermercadista está na ponta da cadeia e seria muito importante ouvir principalmente aí a indústria. E eu falo, né, em nome da Associação Mineira de Supermercados, uma associação que em 2021 completará 50 anos. Então, é uma associação muito séria, muito sólida, hoje presidida pelo Alexandre Poni. Então, deixo aqui os cumprimentos, ele tinha outro compromisso, não pôde estar. E dizer que o setor
por ser a ponta, né? Está com as portas abertas ao consumidor, que está sentindo esse aumento de preço e ouvindo, né, deles os desafios, também recebendo a fiscalização, com bastante desafios em relação à fiscalização, mas nós temos orientado o nosso associado. Inclusive, na última segunda-feira, nós fizemos uma reunião específica a respeito desse assunto, para orientar o nosso associado como receber a fiscalização e apresentar os documentos que comprovam esse aumento de preço. Reiterar aqui que a associação, desde o primeiro momento, e de fato, né, o Jorge Tadeu, do Sindiarroz, comentou que não é só o arroz, de fato não é só o arroz, a gente tem percebido aumento em outros produtos, e como até antecedemos e procuramos alguns órgãos públicos para informar isso, né? O Ministério Público, aí no papel de PROCON estadual, aqui representado pelo doutor Daniel, foi um dos que nós procuramos para informar. Também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado de Minas Gerais, em âmbito nacional, a nossa Associação Brasileira de Supermercados dialogou diretamente com o presidente e até acredito que do dia seguinte dessa reunião, claro que todos aqui tiveram muito interesse nisso, mas houve uma redução da taxação do arroz. Então, a associação ela está, deputado Bartô, atenta e bastante atuante e muito preocupada com o que os nossos associados têm passado, especialmente aí em relação à fiscalização. É um setor altamente concorrido, né? Nós temos, assim, diversas empresas e o que a gente tem dialogado, tá aí o doutor Eduardo, presidente do Fórum Mineiro, eu tenho dialogado com vários coordenadores de PROCON municipal e tem sido relatado. Nós sabemos que não é o setor supermercadista o responsável, mas até por variações assim, infinitas, pressão política, pressão popular, o setor acaba passando por esse desafio aí de responder à fiscalização. E a gente tem que lembrar aqui que fornecedor não é apenas o setor supermercadista. Eu até registrei a foto da brilhante apresentação do Lucílio, assim, quão complexa é a cadeia produtiva do arroz. Então, é muito importante esse olhar para a cadeia e que a própria Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, fez esse registro inicialmente, direcionando a todos os PROCONs do Brasil. Né? Preço abusivo, né? O que é preço abusivo? Né? A gente nem tem esse conceito. O deputado Bartô bem disse, os preços, eles precisam obedecer realmente o mercado. Então, a Senacom registrou que não podemos deixar de observar a cadeia. Então, a associação se coloca à disposição, inclusive seria muito interessante, doutor Eduardo e o doutor Daniel que estão aqui, se a gente pudesse buscar economistas, né, como o Lucílio apresentou aí, para a gente esclarecer todos os PROCONs mineiros. O PROCON estadual, né, vinculado ao Ministério Público Estadual, que é aí representado pelos promotores de justiça, e os coordenadores de PROCON municipal. Que eu tenho feito aí, nós temos feito aí o trabalho de formiguinha conversando com cada um, mas com bastantes desafios. Então, fica aqui o agradecimento, deputado, pela condução da audiência e a gente coloca a AMES à disposição. Grande abraço a todos. Eu que agradeço, Cátia, né? Eu sempre friso, é muito importante essa participação de todos, pessoas ligadas a associações, a qual aí eu venero muito, porque são pessoas que estão ligadas a estar discutindo assuntos relevantes para a sociedade e colocando um lazer na frente na verdade, colocando a dedicação à sociedade na frente de lazer. Então, para a gente sempre é muito importante. Cátia, uma pena que a delegada especializada em defesa do consumidor, a senhora Danúbia Quadros, não pôde participar, porque ela seria a pessoa correta para poder falar ali na ponta, né, das operações, o que está chegando de preço abusivo e casos como demonstram preços abusivos. Mas por que eu estou falando que é uma pena que ela não pôde participar? Porque assim ela poderia contextualizar melhor
em qual cenário que se pode identificar o preço abusivo ali na prática do dia a dia. E dentro disso, aí eu pediria para a própria AMIS entender que a melhor forma da gente defender a nossa associação de classe que representamos é identificar quais dentro da nossa classe estão prejudicando a imagem desta. E aí visualizar junto aí, né, recomendo, né, uma conversa mais fina aí com a própria delegacia especializada do consumidor, ou até mesmo o próprio Procon Minas Gerais, com o senhor Daniel Batista e outros fóruns do Procon Mineiro também, para identificar como que eles identificam as práticas abusivas e vocês fazerem uma cartilha também informando mais, conscientizando mais, porque eu acho que para vocês apontarem quem faz preço abusivo fica complicado. Mas para vocês apontarem como que o preço abusivo é identificado e de certa forma, você daria mais atenção a isso e os próprios supermercados poderiam um olhar para o outro e falar, pô, você está queimando o nosso filme aqui, ó. Você está fazendo isso, prejudica a imagem como toda do setor, né? Então, surgir pressão até paralela dentro da própria classe, tá? Por fim, passarei a palavra para o senhor Saulo Campolina França, economista e empresário no ramo de varejo, tem uma visão liberal bem parecida com a nossa, sendo assim, a gente gosta sempre de trazer um liberal para poder discutir um pouco mais, aqui eu fico mais em comentários do que fazendo uma apresentação, vamos dizer, né? E após a fala dele, deixarei aberto aí tempo de 2 a 3 minutos para quem quiser fazer suas considerações finais também. Senhor Saulo, muito obrigado pela presença, fique à vontade, lembrando isso, seu microfone estava no mute, fique à vontade então para tecer. Bom dia, deputado Bartô, bom dia a todos os convidados, todos os participantes e todos que nos assistem nesse momento, né? A gente falou muito aqui sobre o problema em si do arroz, o que afeta a demanda e a oferta de arroz. Foram palestras maravilhosas, eu aprendi muito, mas eu gostaria de dar um passo atrás, né? Vamos falar um pouquinho sobre preço, formação de preço, que eu acho que é importante nós entendermos, né, como os preços eles informam e dão sinais para a sociedade como um todo. E como bom mineiro, eu peço uma licença aqui para contar uma pequena historinha de família, né? A gente gosta muito de causa, só para exemplificar isso um pouco melhor. Eu tenho uma sobrinha que hoje está com 2 anos e meio, 3 anos, e alguns meses atrás ela chegou comigo com um pacote de balas, e eu pedi ela bala e ela me deu uma balinha, ok. E uns dias depois ela chegou com um bolinho, aqueles bolinhos individuais, né, que ela comprou no supermercado, minha irmã comprou para ela, pediu para eu abrir, eu abri, pedi ela um pedaço e ela na hora segurou o bolinho e falou assim, não, é meu. Aquilo ficou na minha cabeça com a seguinte questão. Ela, uma menina de 2 anos, 2 anos e meio ali, ela entendeu muito bem o conceito de escassez e de oferta. Não é? Com certeza, se ela tivesse ali um pote cheio de bolinhos, ela me daria mais um bolo ali, sem o menor problema, que ela teria mais bolo na mão dela. Né? E fazendo um exercício aqui com vocês, se eu pegasse um brinquedo que ela gostasse e tentasse trocar com ela, talvez ela faria essa troca, a gente estaria uma relação de troca. Eu ficaria com o bolo, ela com aquele brinquedo, e a gente estaria ali uma informação, que é a relação de troca que ela achou legal. Vocês me desculpem eu trazer isso para essa simplicidade, mas é porque nós temos que entender que é bom a gente lembrar sempre que o conceito de escassez, o conceito de oferta e demanda, ele é um dado. Né? E nós aprendemos, eu posso chutar que a gente aprende a lidar com ele antes mesmo de começar a andar ou a falar. Né? A minha sobrinha lida com isso, nós lidamos com isso no nosso dia a dia, a todo momento, né? Nós temos empresários, consumidores, eles entendem isso muito bem. Né? É um conceito universal. O que isso é interessante a gente observar? Quando a gente está transacionando bens e serviços, né, trocando, isso gera uma informação que hoje a gente convencionou chamar isso de preço, né, que nada mais é uma expressão na moeda que a gente está transacionando daquela troca de bens. Quando a gente tem isso acontecendo entre várias pessoas, a gente tem um preço para o mercado de determinado bem, como álcool em gel, como o arroz, enfim. Então, o preço nada mais é do que essa expressão da troca de bens e serviços entre indivíduos, que é regulado pela oferta e demanda daquele bem. Né? E aqui é importante a gente pensar nisso, tentar pensar nesse conceito, abstrair um pouco o que é o preço. O preço, na verdade, é uma das melhores tecnologias que a humanidade já criou de passar informação para frente. A gente hoje tem computadores, celulares, muita informação, mas a nossa humanidade inteira, a gente consegue resumir toda essa complexidade que o senhor Lucílio falou, que o senhor Elton falou, que a Cátia
Kátia falou, de demandas e ofertas, né? Todos os conceitos que estão ali dentro, a complexidade que é isso, numa única expressão, que é o preço. Né? E aquele preço, eles estão dizendo o seguinte: olha, a nossa oferta, no caso do arroz, está limitada, a demanda aumentou, a gente tem que caminhar esse ponto patamar para igualar essa demanda e oferta e permitir que o mercado se ajuste e busque soluções para aquilo. Eu sei que eu dei esse passo para trás, mas vamos aproveitar agora essa pandemia que nós estamos passando, que ela, obviamente, é um desastre para todos nós, mas ela consegue trazer esse conceito num tempo muito curto. Isso é muito bom de observar. A gente viu um comentário sobre o álcool em gel, né? O senhor Daniel comentou, o senhor Eduardo comentou. Vamos pegar um pouquinho no início da pandemia. Né? Havia uma demanda, o álcool em gel tem uma produção estável ao longo dos anos, porque a demanda é mais ou menos casadinha ali. E a gente teve uma demanda súbita, né? Porque a gente teve essa questão da pandemia de saúde, as pessoas precisam se proteger, e aquele preço ele subiu rapidamente, muito rápido. Né? Alguns podem chamar esse tipo de alta também de preço abusivo, mas vamos tentar analisar por um outro lado isso aqui. Quando o preço sobe muito, as margens talvez de algumas pessoas tenham aumentado e tudo, porque a produção está estável, a gente não aumenta a produção da noite para o dia. O que nós temos aqui? Nós temos o preço, né, dando um sinal, gritando para a sociedade: ei, a gente precisa alocar nossos recursos que são escassos, olha a escassez lá, que a minha sobrinha com o bolinho dela falou, né, para essa direção aqui. A gente precisa começar a pensar em como fornecer mais aquele álcool em gel para aquela população que está desassistida, que precisa, para todos nós, para que a gente consiga atravessar essa pandemia que a gente está passando. Então, naquele primeiro momento, os preços subiram muito. O que a gente começou a ver? A gente começou a ver novas empresas entrando nesse mercado. Até a Ambev entrou na brincadeira e começou a produzir álcool em gel, não foi? Eu estou numa cidade pequena, Sete Lagoas. Você começa a ver produtores regionais de material de limpeza parando de produzir um pouco detergente ou algum saponaço e começando a produzir álcool em gel. Porque aquele empresário ele recebeu esse sinal. Falei, opa, as margens ali estão maiores. Eu preciso começar a aumentar minha produção daquilo que é onde talvez eu vou rentabilizar melhor o meu capital, a minha empresa, o meu negócio e a minha remuneração também. Então, a gente começa a ver essa migração onde a sociedade como um todo, com um único dado, que era a alta de preço, começa a se organizar para atender aquela demanda que cresceu imediatamente. O que a gente viu em pouco tempo? Nós vimos o álcool sair de R$ 4, R$ 5, a garrafa de 500 ml, chegou a R$ 15, R$ 20, o que para nós é abusivo e cruel se a gente analisar esse recorte de tempo ali. Mas vamos dar um passo atrás e vamos ampliar esse recorte de tempo. Ontem eu comprei álcool em gel a R$ 3, mais barato que eu comprava antes da pandemia. Por quê? Porque o sinal, que é o preço, de forma livre e entre a sociedade, conseguiu demonstrar exatamente que havia um problema alocativo ali e que ele precisava ser corrigido. Né? É legal também a gente prestar atenção e ver algumas notícias que a matéria-prima, né, que é um espessante para transformar o álcool em gel, ela acabou no mercado. Os produtores não conseguiram encontrar. E a gente viu Senai, algumas universidades, algumas entidades criando novos espessantes para atender essa demanda e, assim, atender o mercado. Então, muito provavelmente, a gente teve, depois dessa alta, uma estabilização de preço que a gente consegue atender todo mundo com conforto e tudo tranquilo. Isso é muito importante a gente entender isso. Por quê? Toda vez que a gente há uma intervenção no mercado, seja lá qual for, uma intervenção artificial promovida pelo ente público, nós estamos sujando esse sinal. Nós estamos confundindo tanto o consumidor quanto os produtores. E isso é extremamente danoso no longo prazo. E nós, né, brasileiros, a gente sentiu isso na pele durante muitos anos. Né? A gente já viu isso na década de 80, né, com os planos Sarney e vários planos econômicos. Me assusta um pouco o senhor Elton ele ter que relembrar que nós estamos numa sociedade de livre mercado. Né? Porque a gente ainda não entendeu muito bem como essa dinâmica funciona e como ela é importante. E vale a pena que a gente fazer um pouco um exercício em relação a isso. Vamos pegar, por exemplo, o caso do arroz que foi colocado. A nossa oferta ela vem caindo, né? Pelo que o senhor Lucílio explicou, ela cai um pouco nas safras passadas. Né? Isso impactado por quê? Porque muitos produtores começaram a buscar outras atividades. Começaram a produzir outros tipos de modalidade de produção, como soja e outras culturas. Por que ele foi produzir outra cultura? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. O mesmo sinal do preço. Assim como o preço ele sobe muito
não é? E diz que ali há uma demanda a ser atendida, quando ele cai ou ele se estabiliza e há outros produtos que tenham ofertando uma margem melhor de lucratividade, de negócio, ele está dizendo o seguinte: olha, talvez não compense você correr o risco de clima, correr o risco do seu negócio. A gente viu que parece que durante 8, 10 anos eles não conseguiram nem remunerar o seu patrimônio, que é um absurdo, né? A pessoa está trabalhando, correndo risco e não conseguir remunerar o seu patrimônio. Então, talvez aquele produto não é um bom produto para se produzir naquele momento. Há outras oportunidades. O produtor que tem um bem escasso, que é a sua terra, né? Ele vai buscar, obviamente, algo que remunere melhor. É o que todos nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente vai buscar trabalhos que nos remunerem melhor, não só financeiramente, mas nos dá satisfação, enfim. Então, todos nós, a todo momento, estamos buscando uma forma de nos tornarmos melhor, de buscar o que é melhor para a gente. Assim foi, obviamente, o produtor de arroz, que, baseado nesses sinais do preço, buscou também a atividade. E aí vamos pensar em alguns choques que, como Estado, a gente pode promover. E como é que isso é danoso para a sociedade como um todo. Se a gente, graças a Deus, eu espero que ninguém pense nisso mais, né? Esses anos tenham ficado para trás. Mas se nós pensarmos em tabelar preço, o que isso faz? O que isso acorda? A gente está mandando alguns sinais. Um sinal do produtor. Ó, produtor, as margens vão continuar baixas, você vai estar continuando produzindo abaixo do seu preço de custo, pula fora, não faz sentido. Para o consumidor, e por isso tanto que é baixo, a gente criou um funil. Você tem um estoque baixo hoje, que ele já é dado, a safra de arroz, a gente não consegue apertar o botão de produzir arroz do dia para a noite. A oferta de arroz é baixa, a demanda é alta, a gente tem um funil ali, isso não vai conseguir atingir todo mundo. A única forma de atingir a todos é essa paridade, esse equilíbrio que o livre mercado de preços pode causar. Nessa situação, a gente viu quem já viu, inclusive, antes da pandemia e quando nós tivemos a greve de caminhoneiros. Né? As pessoas começam a ir no mercado, começam a ver falta de produto e começam a buscar estocar aquele produto de forma compulsiva, com medo de ter desabastecimento. E vai haver desabastecimento. Porque ao invés de a gente mandar o sinal correto em buscando novos produtores para atender aquele mercado que teve um aumento de demanda, nós estamos simplesmente avisando eles, cara, nem adianta você vir produzir, você não vai ganhar mais com isso, a produção vai continuar baixa, a gente vai ter desabastecimento. E eu sempre pergunto, o que é melhor no curtinho prazo? Nós pagarmos um pouco mais no arroz ou não termos arroz para ninguém? Isso é uma pergunta que nós, como sociedade, temos que fazer. Né? Mesmo porque isso vai atacar também os mais desassistidos. Então, a solução, ela sempre vai ser deixar com que os sinais do preço, que nada mais é do que um conjunto de informações, nós não precisamos conhecer os detalhes das ofertas e demandas, o que varia, por que a China está comprando mais, por que a produção caiu, a gente não precisa saber esses detalhes. Mas nós, como consumidores, como agentes desse mercado, com o preço, nós vamos tomar uma decisão locativa pessoal, de mudar, inclusive, o nosso padrão de consumo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E é normal também, o que a gente mais vê, são governos que começam a controlar o preço do arroz. Aí acontece o desabastecimento. Ele vai bater na porta do produtor de arroz. Por que você pode produzir arroz? Ah, porque meus custos estão altos, os insumos são caros, os defensivos agrícolas são caros. Então, nós vamos tabelar o preço defensivo agrícola também. O produtor defensivo agrícola vai começar a reduzir a produção de defensivo agrícola. Por quê? Os insumos deles estão caros. Aí o governo vai, tabela aquilo também. Percebam que isso não tem fim. Né? A gente sempre vai estar correndo atrás do rabo, tentando achar uma forma de resolver isso, e nós não vamos conseguir resolver isso de forma rápida. Né? Eu sei que às vezes pode parecer um pouco abusivo, e de fato pessoas abusam, como no caso de enchentes, que o preço da água sobe muito, mas aquele preço da água subir muito, o deputado Pastor colocou bem, ele pode vir a ser boicotado no futuro, e é. A gente viu isso na pandemia, comércios sendo boicotados, como o meu mesmo. Né? Eu tenho comércio, quando entra um cliente sem máscara, o outro tem que falar, olha, aquele cara está sem máscara, ele tem que colocar máscara. As próprias pessoas vão se organizando para se defender. Né? Quando a gente impede aquele senhor de colocar lá na vendinha dele o preço da água, que talvez é um absurdo, e é de fato um absurdo, nós estamos impedindo que outras pessoas do Brasil inteiro talvez olhem para aquela região que está desassistida e comecem a levar água e buscar atender isso de forma mais ampla e atender esse mercado de forma mais rápida, como aconteceu com o álcool em gel. Eu me preocupo muito com essa questão do abuso de preços, porque, como a Cátia colocou bem, a gente não sabe muito bem a definição do que é abuso de preços. E a gente pode, talvez, estar emitindo um sinal muito ruim no mercado. Como eu comentei,
o próprio senhor Elton colocando, ele tendo que nos lembrar que nós estamos numa sociedade de livre mercado. Né? Não é grave, mas é um pouco assustador. Nós temos que ficar lembrando isso com medo, porque acaba que ele fica com medo de empreender, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Será que vai ter tabelaço? Será que alguém vai entrar no meu comércio e vai estar lá? E se tá, será que eu já aumento o preço de uma vez? Isso aconteceu nos planos passados, né? A gente tabelava o preço. Quando anunciava um novo plano econômico, as pessoas já ajustavam o preço porque sabia que ia congelar. Então, a gente ter, mínimo que seja, essa lembrança do passado e não uma defesa explícita de que o sistema de preço ele vai funcionar e nós vamos garantir que ele funcione, é também um sinal, emitir um sinal errado que vai impactar nos preços. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Só para finalizar, eu gostaria de colocar para os senhores e para a Assembleia Legislativa que o papel de vocês, legisladores, para garantir que esses sinais funcionem bem, esse é o papel que eu acho principal de vocês, garantirem que o sistema de preço funcione bem, é tentar reduzir ao máximo as barreiras regulatórias que a gente tem para a entrada de novos entrantes nesse mercado. Né? Quanto mais barreiras nós entramos, menos competição a gente vai ter, mais moroso é a gente conseguir atender a demanda, seja lá de qual produto for. Né? A gente parando para pensar no caso do arroz, a gente teve agora que reduzir tarifa de importação para conseguir tentar equilibrar o nosso estoque em relação à demanda. Isso é um absurdo. Né? Se essas tarifas não existissem, o próprio mercado ele estaria definindo se ele estaria produzindo aqui, produzindo lá fora e se atendendo e funcionando, buscando novos importadores ou exportadores. Ou seja, nós estaríamos muito mais rápido como sociedade buscando as soluções que estão implícitas no sinal que o preço não está dando. Então, eu peço a vocês que, como legisladores, busquem forma de reduzir essas barreiras que permitam que mais pessoas possam, cada vez mais, buscar soluções nos mercados para atender a população. No final, quando nós temos isso funcionando bem, é o consumidor, principalmente de baixa renda, que vai ter um produto lá na ponta mais barato. Então, a gente tem que tentar reduzir essa concentração de renda das pessoas que conseguem ultrapassar essa barreira regulatória e deixar com que o sistema de preços funcione mais livremente para a população. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Nós que agradecemos, brilhante apresentação aí. Com relação a este deputado, não precisa esperar, não. Aqui é ponta firme e a gente segue essa atuação também. Sobre o que o Saulo falou, pessoal, eu gostaria só de levantar um vídeo muito interessante que vocês podem achar na internet, que chama-se O Lápis, de Milton Friedman. Não é um documentário, mas é uma historinha, rapidamente, ele deve ter uns 2 a 6 minutos, explicando como que todas as variáveis no mercado são resumidas em informações e que o preço é o principal termômetro delas, justamente para poder equacionar todas essas questões. Então, vale muito a pena vê-lo, tá? O Lápis, de Milton Friedman. E aqui também, eu gostei muito de uma frase que o Saulo falou, que é melhor enfrentar desajustes momentâneos do que a falta de abastecimento. E, diante disso, eu vou contar uma história aqui também do próprio Hélio Beltrão, que infelizmente não pôde participar, que ele disse que estava lendo um livro, né, e teve um caso na Islândia, onde faltou-se gelo, e, diante da falta de gelo no mercado, um pequeno comerciante se aventurou a buscar gelo na cidade vizinha, encheu um caminhão, contratou um caminhão frigorífico, teve todos aqueles probleminhas ali para se resolver, vários riscos, e chegou com um caminhão de gelo na praça, com gelo 10 vezes mais caro, né? E aí vai aquela questão, pô, isso é abusivo, não é? Ele teve toda uma preocupação de como resolver diversas questões, tem os riscos do mercado, né, para poder estar ali, e estava vendendo a R$20. E nisso se formou uma fila gigante para poder comprar o gelo, porque não havia gelo no mercado. E logo veio as pessoas começando a reclamar que o preço estava muito alto, e aí chamaram a polícia. A polícia chegou, constatou que o preço estava 10 vezes maior do que praticado anteriormente, simplesmente apreendeu o caminhão de gelo e todo mundo que estava na fila bateu palma para aquela ação. Mas depois que bateram palma, voltaram para suas casas sem gelo. Então, gente, vou repetir a frase. Melhor enfrentar desequilíbrios momentâneos
do que a falta de abastecimento. Eu acho que isso seria muito pior para todo mundo, e eu acho que ninguém discorda disso. Sendo assim, agradeço mais uma vez aí a brilhante apresentação do senhor Saulo. Abro para 2 minutos para aqueles que queiram fazer algumas considerações finais, né? Que aqui a gente sempre faz algum comentário, então, caso alguém queira replicar, fique à vontade também. Se alguém tiver interesse, é só levantar a mão que a gente vendo aqui, a gente dá a palavra. Senhor Eduardo e senhora Kátia também, primeiro o senhor Eduardo, que levantou primeiro. Senhor Eduardo Scholder, fique à vontade para tecer suas considerações finais. Deputado Bartô, demais participantes, essa reunião ela foi muito interessante para a gente ver todas as facetas do mercado, que vai desde a produção até o produto final entregue nas gôndolas dos mercados. E eu gostaria de frisar, em nome de todos os PROCONs de Minas, que a nossa posição neste momento é de auxílio à sociedade como um todo, né? Está encapsulado lá no artigo 4º com a defesa do consumidor, que é dever dos órgãos de defesa do consumidor e, por consequência do Estado, promover a defesa do consumidor, ministrando educação não só para o consumidor, mas também para o fornecedor. Então, o que a gente prima nesse momento de grande dificuldade para todos é que a transparência nas relações é o meio através do qual nós poderíamos diminuir essa pressão, essa tensão social. A informação do fornecedor no supermercado, ou no mercadinho de bairro, ou na padaria, de que estamos passando por um momento de exceção. Alguns supermercados criaram políticas de não aumento de preços em determinados itens, o que vira um ativo comercial para ele também, né? Ele falando, ó, consumidor, estamos do seu lado, vamos segurar o preço de alguns itens. E o que foi falado aqui também, eu acredito até ter sido pelo senhor presidente, agora eu não me recordo, mas o meio foi isso mesmo. O meio mais eficiente que o consumidor tem de efetivamente encontrar momentos de abuso é através do boicote, né? O primeiro movimento consumerista de sucesso culminou na Revolução Americana, que foi o boicote do chá inglês, né? Então, quer dizer, foi um dos eventos que levou à independência americana, foi um movimento de consumidores, de não comprar o chá sobretaxado. Então, a necessidade de termos a ANES ao nosso lado, de termos a Assembleia do nosso lado, através até do PROCON Assembleia, um brilhante trabalho do Dr. Marcelo Barbosa, que é também da diretoria do Fórum, que a gente faça uma divulgação ampla dessa audiência pública, de que nós estamos preocupados e de que o consumidor saiba o que está acontecendo. Então, assim, o que eu acho que a gente poderia tirar de mais importante e valioso dessa reunião é um esforço conjunto de todos nós para atuarmos na educação dos nossos consumidores e dos nossos fornecedores, para que eles também, lá no seu negócio, possam dialogar com o seu consumidor e tentar explicar para ele o que está acontecendo. Olha, se você está acostumado com essa marca e ela está cara, compre uma outra, paralela, mais barata, e por assim a gente tente chegar no meio termo comum e que a gente possa passar por isso e podemos aí dividir as bolachinhas, né, entre todos nós. Né, Saulo? Como você falou, os bolinhos, para que tenha bolinho para todo mundo, né? Muito obrigado, senhor Elton. Seguindo aqui senhor Eduardo, desculpa. Seguindo aqui a ordem de quem levantou a mão, teremos primeiro a senhora Kátia e depois o senhor Lucilo. Por favor, senhora Kátia, com a palavra. Ok, foi bastante oportuno o doutor Eduardo me anteceder, porque eu queria apenas registrar que o setor supermercadista, historicamente, os produtos de cesta básica são produtos de margem reduzidíssimas, e que nesse momento que a gente ouve muitos sacrificando ainda mais essa margem desses produtos. Então, o setor, repito, é altamente competitivo. O presidente Alexandre Pony, ele fala uma questão que sempre me marca. A gente tem que trabalhar bem, de acordo com legislação, não para atender as fiscalizações, mas, sobretudo, para atender o nosso consumidor, porque é ele que nos mantém vivos. Então, doutor Eduardo, eu concordo com tudo que o senhor falou em relação a fica dessa audiência esse esforço conjunto. O setor supermercadista não tem
aumentado margens. Nós somos meramente repassadores do preço que a gente recebe, né? E como a gente comentou, uma longa cadeia. Deputado, um abraço a todos, muito obrigada. Obrigado, senhora Cátia. Sabemos muito bem como que a concorrência é muito alta em setores altamente pulverizados e por isso que a gente defende tanto a quebra de regulamentação para que se possa entrar mais concorrentes e gerar exatamente isso, uma margem pequena e tendo preços melhores aí para o consumidor. E, senhor Eduardo, também esqueci de comentar, estamos já estudando, vendo como queremos fazer uma ação ao final deste ano para poder trazer mais conscientização da população sobre os campeões de reclamação e também incitar um boicote em massa a esses campeões de reclamação, pois só no sentido no bolso que realmente eles vão tomar providências, né? Senhor Lucílio, com a palavra, e após o senhor Elton. Ok, só queria comentar alguns itens muito rápido. Primeiro que realmente, quanto mais livre for o mercado em termos de transações, melhor é. E claramente, na mesma linha do Saulo, o mercado se ajusta dentro de um contexto de livre mercado e certamente seguindo as legislações vigentes, né? Nós estamos tratando aqui de um produto que tem um peso no consumo das famílias de 2% a 3%, segundo informações da pesquisa de orçamentos familiares do próprio IBGE, né? Então, é um peso importante, mas relativamente, de qualquer maneira, não tão expressivo. O outro ponto é que é importante também ficar claro que as exportações desse ano não é o fator China, né? Nós temos outros contextos regionais e outros países, né, comprando arroz. Não é o fator China que afetou no caso do arroz. E, de novo, o que prevalece na formação de preço é um contexto de oferta e demanda doméstica, e isso vale para um contexto também mundial. Apenas 9% do arroz produzido no mundo transaciona entre países. Então, é um volume muito pequeno. Então, a gente tem que olhar realmente para um contexto de oferta e demanda doméstica. E a pergunta que fica aqui, na verdade, e pós-pandemia? Será que nós vamos ter uma volta do consumo nos patamares de anos anteriores? Houve fala aqui apontando que os produtores vão sim aumentar a área e a oferta 2021 aumenta. Se a pandemia diminuir e voltarmos para um regime normal e de alimentação fora de domicílio, nós vamos ter um excesso de oferta, um excesso de produto e os preços vão despencar. Como vamos reagir a partir daí? Nós também vamos buscar alguma medida que afete os elos anteriores da cadeia ou os elos primários da cadeia? Então, de novo, eu acho que sim, o livre mercado é que tem que continuar seguindo e ditando as regras, seguindo claramente a legislação vigente. De novo, deputado Bartô, muito obrigado pelo convite. A Exalc, o CPEA está à disposição de vocês e a qualquer momento. Basta nos contactar. Um abraço a todos, obrigado aí pela participação de todos. Senhor Lucílio, eu que agradeço e, mais uma vez, obrigado realmente pela brilhante exposição de dados que a Exalc pôde produzir. Não sei se o senhor conhece a Datagro, que é uma empresa de consultoria também na área de combustíveis, né, de biocombustíveis, cana-e-açúcar. Já trabalhei diretamente com eles no Summer Job e entendo tão quanto é importante ter esses dados na mão. E eu acho que aqui ficou mais do que demonstrado na discussão como que eles são altamente relevantes para a discussão como um todo. Mais uma vez, obrigado. Por fim, senhor Elton, caso alguém queira se manifestar depois, por favor, levante a mão, mas por fim, senhor Elton, com as considerações finais. Está no mute, senhor Elton. Ok. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez, deputado, a brilhante evento e da maneira moderada e equilibrada que foi conduzida essa audiência. Realmente, o povo mineiro tem, através da sua cordialidade, um exemplo para a sociedade brasileira. Nós, da indústria, sempre falamos que precisamos enfrentar as verdades sobre o nosso país. Nós acreditamos muito nessa nova geração de pessoas que não foge, que se disponibiliza, e diante disso nós queremos
colocar, já coloquei no chat aqui à disposição os meus contatos para o senhor e a todos que participaram do evento, para que se algum questionamento ainda restar, nós, com pessoas tão qualificadas e que possam construir o bem do Brasil e o bem da cadeia produtiva do arroz. Sem dúvida nenhuma, temos que enfrentar, sim, através de um livre mercado. A Associação Abiarroz é uma associação bastante jovem, ela possui apenas 10 anos de existência, mas ela vem ao longo desses 10 anos declarando e afirmando sobre a necessidade de um país se inserir ao livre mercado. Nós acreditamos que, assim como os preços no Brasil podem subir, os brasileiros têm o direito, sim, de buscar alternativas em qualquer lugar do mundo para que esses preços se estabilizem e sejam os mais justos possíveis, respeitando a qualidade, respeitando as questões sanitárias, respeitando tudo que for em benefício do consumidor. Nós aqui estamos há bastante tempo defendendo isso. Eu sempre digo que o empresário, de modo geral, ele precisa conviver com esse livre mercado, não só no momento da escassez, mas permanentemente. Nós teremos uma safra bastante importante a partir do 2021. Também é uma preocupação do setor da cadeia em uma safra grande, que nós possamos fazer com que todos os elos da cadeia estejam sensíveis a esse modelo, para que no futuro a gente não volte a ter depreciações exageradas de preço que desincentivem os elos anteriores da cadeia. Então, a nossa preocupação com a nossa entidade, apesar de jovem, é sempre no médio e longo prazo. Para os senhores que ainda não conhecem, o Mercosul, ele tem um potencial de produção de arroz, industrialização, que pode se tornar um dos maiores players do mundo, pela sua condição natural, pela condição de solo, clima, né, e iluminação, que é muito importante na produção de arroz. Então, nós temos, sim, um desafio muito grande é fortalecer essa cadeia. E, ao fortalecer essa cadeia, nós tornaremos o Brasil um importante player nesse mercado e vamos continuar atendendo o consumidor com produtos de altíssima qualidade. Outra coisa que eu quero salientar é que o arroz brasileiro tem uma demanda crescente pela qualidade e pelo processo industrial limpo e responsável e em consonância com o meio ambiente. Então, isso é muito importante, saber que continuar fazendo isso, apesar desse aumento repentino, nós teremos certamente nos próximos meses dos patamares de preço atuais. Mas nós queremos agradecer mais uma vez, colocando à nossa disposição os contatos, inclusive o pessoal do supermercado, que se quiser trocar alguma ideia sobre isso, estamos à disposição e assim eu encerro agradecendo a brilhante evento de hoje, deputado, e ficamos à disposição mais uma vez. Muito obrigado. Fico feliz que tenha gostado do evento, não só você, como todos os convidados. Acho que o evento teve esse propósito realmente de discutir um pouco mais do que seria o fator preço, de como que ele se compõe, né, de vários dados e fatos aí ligados à oferta e de demanda e como que a gente chega na situação, bem como trazendo aí o PROCON e defesa do consumidor, para ser atento também na discussão de abusos no mercado e como o consumidor deve se posicionar com relação a isso. E, sendo assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com a última participação do público, da Isadora Darwish, que ela fala o seguinte: com certeza, esse achatamento anterior por parte do governo nos preços dos produtos de cesta básica desincentivou o interesse por parte das empresas agrícolas na produção do arroz. Um abraço a todos.